Zona de combate. Código vermelho no Golfo Pérsico. Um porta-aviões com milhares de militares navega em direção ao Irã neste momento. USS Abraham Lincoln, CVN-72, quinta unidade da classe Nimitz. E não é apenas um porta-aviões. É uma cidade flutuante de guerra com poder de fogo capaz de neutralizar uma nação inteira. Vamos aos números. 2 reatores nucleares A4W fornecem energia ilimitada. 90 aeronaves de combate embarcadas. 333 metros de comprimento. 100 mil toneladas de aço, tecnologia pura e capacidade de destruição. O arsenal aéreo? F-35C Lightning Stealth de quinta geração, invisíveis a qualquer radar conhecido. F-18 Super Hornet multifunção veteranos de 1000 missões. Growlers de guerra eletrônica, capazes de cegar defesas inteiras. Um arsenal completo projetado para dominar qualquer espaço aéreo do planeta. E aqui está o detalhe crucial. Este porta-aviões pode operar continuamente por décadas sem reabastecer. Neste exato momento, enquanto você assiste isso, ele atravessa o Estreito de Malaca a 20 nós. Destino Golfo Pérsico. Estimada, 25 de janeiro. Mas essa rota não foi escolhida por acaso. A rota não é aleatória. 6.000 quilômetros calculados milimetricamente. 3 destroyers armados com 270 mísseis Tomahawk. Alcance, 2.500 quilômetros. Nada em operações militares americanas acontece por acaso. A rota foi meticulosamente calculada. Partida do Mar da China no dia 18. 3 dias depois, dia 22, atravessa o Estreito de Malaca. Aquele ponto de estrangulamento crítico entre Malásia e Indonésia, constantemente vigiado por satélites chineses. Oceano Índico em mar aberto no dia 23. Aproximação pelo Golfo de Omã no dia 25. E a entrada no Golfo Pérsico, estimada entre 25 e 27 de janeiro. 7.000 quilômetros calculados ao centímetro. Agora preste atenção. O grupo de ataque não viaja sozinho. 3 destroyers classe Arleigh Burke fazem escolta. USS Spruance Michael Murphy e Frank Peterson Jr. Não são apenas escoltas decorativas. Cada um desses destroyers carrega 90 mísseis Tomahawk de cruzeiro. Faça a conta comigo. 90 vezes 3. 270 mísseis Tomahawk. Alcance: 2.500 quilômetros cada um. Isso significa que esses navios podem atingir qualquer ponto do território iraniano sem o porta-aviões sequer entrar no Golfo Pérsico. Teherã, as instalações nucleares de Natanz e Fordow, os centros de comando em Isfahan. Tudo, absolutamente tudo está no alcance. E tem mais. Um submarino de ataque nuclear acompanha o grupo, submerso, em algum lugar ao redor. Posição? Classificada, obviamente. Mas posso te dizer o seguinte. Ele tem capacidade de lançar Tomahawks sem emergir. O Irã não verá de onde vem. Porque agora, 28 de dezembro, Teherã explode. Moeda colapsa. O povo vai às ruas. A resposta? 5.000 mortos. Praça Azadi. Em persa, Azadi significa liberdade. Uma palavra que no Irã de hoje pode custar sua vida apenas por pronunciá-la alto demais. 3 de janeiro, 22 horas. 5.000 pessoas ocupam o coração de Teherã. E naquela noite, elas fizeram algo impensável. Mulheres removeram o hijab obrigatório. Não escondidas, não em segredo. Ali, sob os holofotes do regime, elas agitaram seus hijabs no ar como bandeiras de liberdade. Um gesto simples que pode custar tudo. Prisão, tortura, morte. Mas elas não se calam mais. O grito ecoou pelas avenidas. Zan, Zendegi, Azadi. Mulher, vida, liberdade. 3 palavras que se tornaram o hino de uma geração cansada de viver sufocada. E não eram apenas jovens. 3 gerações lado a lado naquela praça. Estudantes universitários de 20 anos ao lado de avós de 70. Unidos não pela ideologia, mas pela exaustão existencial de viver sem ar. O que começou como protestos contra a inflação, contra a gasolina cara, contra a impossibilidade de alimentar seus filhos, se transformou em algo muito maior. Eles não estão mais pedindo apenas comida ou empregos. Eles querem respirar, escolher como viver, caminhar nas ruas sem medo constante. Viver como seres humanos, não como súditos. E o regime teocrático, acostumado a reprimir sussurros com violência cirúrgica e silenciosa, agora se viu diante de gritos coletivos que não conseguia mais abafar. Sua escolha foi clara: escutar ou atirar. Eles escolheram atirar. 5 dias depois. 8 de janeiro, 11h47 da noite. Última transmissão antes do regime cortar a internet de todo o país. As imagens tremem. Antes de continuar, junho de 2025. A maior operação israelense desde 1967. 12 dias de guerra.
13 de junho de 2025, 2h47 da manhã. Operação Leão Crescente. F-35 Adir, a variante israelense do Lightning II. Caças stealth de quinta geração projetados para uma única coisa: penetrar os sistemas de defesa aérea mais sofisticados do mundo sem ser detectados. E naquela madrugada a operação foi planejada durante meses. Decolagens simultâneas de 5 bases militares israelenses. Reabastecimento em voo sobre o Mediterrâneo, coordenado ao segundo. Penetração no espaço aéreo iraniano sem disparar um único alarme. Como 70 caças israelenses cruzaram milhares de quilômetros de espaço aéreo hostil sem serem detectados. Sabotagem prévia. Dias antes do ataque, agentes do Mossad infiltraram vírus cibernéticos na rede de radares iranianos. Coordenadas falsas. Identificações forjadas de aeronaves comerciais. Tudo programado para ativar no momento exato. Quando os F-35 chegaram sobre Natanz às 3h20 da manhã, os operadores de radar iranianos ainda viam voos comerciais em seus monitores. Perceberam tarde demais. As bombas já estavam caindo. 200 caças. 330 munições guiadas de precisão. Bunker busters penetrando 90 metros de concreto reforçado. Natanz, Fordow e Isfahan. 3 dos principais centros nucleares iranianos bombardeados em apenas 4 horas. O programa nuclear iraniano recuou 2 anos naquela noite. 18 horas depois, o Irã responde. 550 mísseis balísticos, 1.000 drones, o maior ataque da história iraniana. Mais ações geram reações. E a reação de Teherã foi devastadora. 18 horas depois do último caça israelense pousar, o Irã lançou sua resposta. E não foi um protesto simbólico. A retaliação veio em ondas calculadas. Primeira onda às 08 horas, 150 mísseis balísticos. Segunda às 11 horas, 200. Terceira às 14 horas, mais 200. Total, 550 mísseis em 6 horas. O maior ataque de mísseis balísticos da história do Irã. As defesas israelenses enfrentaram o teste definitivo. Iron Dome interceptou ameaças de baixa altitude. David's Sling cobriu altitude média. Arrow 3 operou na camada exoatmosférica, destruindo mísseis ainda no espaço. E funcionou. 87% interceptados. 479 mísseis destruídos antes de atingirem alvos. Mas, e sempre há um mas, o Arrow 3 consumiu 80% de todo o seu estoque de mísseis interceptores em apenas 6 horas de combate. E aqui o assustador. Estamos vendo exatamente o mesmo padrão. Lincoln enviado, F-15 na Jordânia, Al-Udeid evacuada. Em junho, 7 dias depois, Israel atacou. Agora vamos aos fatos concretos. E quando você vir esses fatos alinhados, um após o outro, vai entender por que analistas de inteligência ao redor do mundo estão em alerta máximo. Junho de 2025, o SS Lincoln enviado ao Golfo Pérsico. Janeiro de 2026, o SS Lincoln enviado ao Golfo Pérsico. Coincidência? Espere, tem mais. Junho, F-15 Strike Eagles transferidos para a base aérea Príncipe Hassan na Jordânia. Janeiro, F-15 Strike Eagles para exatamente a mesma base, usando as mesmas palavras no comunicado oficial. Junho, Al-Udeid, a maior base militar americana no Oriente Médio, parcialmente evacuada. Janeiro, Al-Udeid parcialmente evacuada. Mesmas palavras, mesmo protocolo. Junho, Trump ameaça intervenção militar se o Irã agredir manifestantes. Janeiro, Trump ameaça citação literal, exatamente a mesma coisa. 4 coincidências idênticas não existem em geopolítica. Isso não é coincidência. É padrão deliberado sendo repetido. E aqui está a parte que deveria te preocupar. Em junho, o Lincoln chegou ao Golfo Pérsico no dia 20. Israel bombardeou o Irã no dia 27. 7 dias depois. O Lincoln está chegando agora entre 25 e 27 de janeiro. Some 7 dias a isso. Entre 1º e 3 de fevereiro. Janela de vulnerabilidade máxima. O relógio não para. E a história, como você já deve ter percebido, tem o péssimo hábito de se repetir. Precisamente, fatalmente. Agora vamos ao seu bolso. Estreito de Hormuz fecha. 20% do petróleo global bloqueado. Gasolina dobra em 48 horas. Vamos falar de economia. Do que realmente vai afetar você, sua família, seu dia a dia. Imagina o seguinte cenário. Estreito de Hormuz fecha por uma semana. 7 dias. Cenário hipotético? Mas absolutamente plausível dado o padrão que você acabou de ver. Em 48 horas, o petróleo salta de 76 para $200 o barril. E a gasolina aqui no Brasil? De R$ 5,80 para R$ 12. Diesel? De R$ 6,10 para R$ 13,50. Efeito cascata imediato. Pão sobe 25% porque transporte encareceu.
Carne sobe 30% pelo mesmo motivo. Sua conta de luz? Dispara 40%. Inflação de 2 dígitos em questão de semanas. Desemprego em massa quando empresas não conseguem mais operar. E o Brasil? Nós temos um problema adicional que poucos estão falando. Comercializamos 15 bilhões de reais por ano com o Irã. Exportamos milho, carne, soja. Importamos fertilizantes essenciais para nossa agricultura. Mas Trump já anunciou tarifa de 25% para qualquer país que continue negociando com Teherã. Então qual é nosso dilema brasileiro? Paramos de exportar para o Irã, perdemos 15 bilhões. Continuamos exportando, nossos produtos ficam 25% mais caros nos Estados Unidos. Perdemos mercado americano. Não há vitória aqui. Não há opção boa. Apenas escolhas ruins. Enquanto Lincoln navega a oeste, China, Rússia e Irã coordenam manobras. Mensagem clara: Washington não age sozinho. 90% do petróleo iraniano vai para refinarias chinesas. 3 cenários possíveis. Diplomacia, improvável, 15%. Guerra limitada, mais provável, 45%. Escalada descontrolada, 20%. Então o que acontece agora? Basicamente 3 cenários possíveis. Cenário 1. Diplomacia. Estados Unidos da América, Irã e aliados europeus voltam à mesa de negociação. Assinam um acordo nuclear 2.0, Irã para o enriquecimento de urânio. Sanções são removidas gradualmente. Probabilidade? Apenas 15%. Khamenei tem 85 anos e não confia nos americanos desde que Trump rasgou o acordo original em 2018. E Trump, ele vê diplomacia como sinônimo de fraqueza. O histórico não favorece essa opção. Cenário 2. Guerra limitada. 45% de probabilidade. Este é o mais provável. Ataques cirúrgicos de 72 horas contra instalações nucleares. Israel lidera, Estados Unidos fornece suporte logístico. Irã retalia com mísseis. Hezbollah dispara foguetes no norte de Israel. E então, ambos os lados declaram vitória. Washington diz que atrasou o programa nuclear iraniano mais 2 anos. Teherã demonstra que tem capacidade de resposta e que o regime ainda está firme. Cessar fogo mediado por Catar ou Omã. Todos voltam para casa. Padrão que já vimos antes. Cenário 3. Escalada total descontrolada. 20% de probabilidade mais catastrófico. Estreito de Hormuz fechado por semanas. Hezbollah invade o norte de Israel com forças terrestres. Houthis no Iêmen bloqueiam o Mar Vermelho. Iraque ativa milícias contra bases americanas. Recessão econômica global. 50 mil mortos, talvez mais. Ninguém quer isso. Nem Washington, nem Teherã, nem Tel Aviv. Mas ninguém recua. E quando 2 lados entram numa espiral, onde nenhum pode recuar sem parecer fraco, o abismo se abre sozinho. Há um fator que ninguém está calculando adequadamente. Um fator humano. Ali Khamenei tem 85 anos. Lidera o Irã há 35. Câncer de próstata em 2014. Saúde frágil. E sucessão indefinida. 3 facções disputam o poder. Linha dura da Guarda Revolucionária. Moderados dos ex-presidentes. Radicais do clero. Não há consenso. Não há plano claro. Se Khamenei morrer durante um conflito militar, o Irã pode implodir. Vácuo de poder. Guerra civil interna entre facções. E as armas nucleares que eles construíram secretamente nos últimos anos. Quem controla? Mas no final das contas, quem realmente paga o preço de tudo isso? Essas crianças que você está vendo brincando numa praça em Teherã. Elas não escolheram viver numa ditadura teocrática. Não pediram sanções econômicas que destroem suas famílias. Não querem guerra. E não são só elas. Militares americanos em bases no Catar têm esposas, filhos esperando em casa. Soldados israelenses mobilizados são pais de recém-nascidos. Marinheiros iranianos têm mães que rezam por eles. São vidas reais, não estatísticas em briefings, não números em relatórios. Guerra nunca foi videogame, por mais que imagens de drones façam parecer. E o custo dessa guerra, como sempre, vai recair sobre quem menos escolheu. 48 horas decisivas. Lincoln chega 25 a 27 de janeiro. Janela crítica, 1º a 3 de fevereiro. Zona de combate.